O caso apontado no livro Os Exploradores de Cavernas apresenta um relato um tanto quanto emblemático, quando os exploradores de caverna, 5, eles ficam presos dentro de uma de suas aventuras quando um desbarrancamento de terra acontece. E ali não tem nenhuma fonte de energia. Eles acabam passando por alguns problemas de nutrição. E aí é nesse momento, no 23º dia, que eles acham uma solução inusitada para resolver a situação. Meu nome é Nicolas Weber, sou acadêmico em Direito do segundo período. Bora debater um pouquinho e discutir sobre esse assunto, e esse vídeo é uma homenagem para a professora Ângela. Para quem vai fazer uma prova em cima desse livro, esse vídeo vai auxiliar bastante. A professora Ângela, ela foi minha professora no primeiro período e ela me pediu que fizesse. Ela achou um vídeo meu que eu fiz sobre cartas de um jovem advogado. Aí ela pediu que eu fizesse também sobre os exploradores de cavernas. São esses dois livros, basicamente, que a gente estuda no primeiro período. Esse livro, ele atinge a espinha dorsal de um grande problema que a gente vive no Brasil hoje, que é a briga do legislativo com a do judiciário. O legislativo, que são os vereadores, deputados e senadores, escrevem as leis, com o judiciário, que tem a função apenas de cumprir. E tem uma discussão muito grande no Brasil hoje. Por quê? O judiciário, existe duas vertentes do direito diferentes. O que retrata no livro, principalmente, a discussão é essa, que as leis, existem muitas lacunas dentro da lei, de casos que nunca aconteceram parecido, que apareceram novos, e cabe ao legislativo e ao judiciário cumprir e definir como que vai seguir esse caso. É o que retrata no livro. Agora, aqui no Brasil, a gente tem o direito positivo, o estabelecido, e os juízes agem como se fosse um direito natural. Tem essas duas vertentes diferentes, direito positivo e natural. O positivo tem a lei escrita ali, o juiz tem a única função de observar o caso e a lei, interpretar e aplicar, ele só aplica a lei. E tem o natural, onde o juiz interpreta, ele pode criar uma lei nova, jurisprudência, ele tem mais abertura. Os que a gente vai estar falando aqui, eles são estrangeiros, então me perdoem qualquer equívoco, qualquer erro na forma de pronunciar esses nomes, mas vamos lá direto ao ponto. Existem 5 juízes, 5 votos que vão julgar esse caso. Ele é um caso porque a solução encontrada para aqueles exploradores foi assassinar um de seus integrantes para poder servir de alimento e de nutrição para que eles possam sobreviver ao resgate. Como não tinha comida nenhuma, foi a única solução encontrada por eles. E o primeiro juiz que vai apontar, relatar como que aconteceu o caso, ele aponta, né, como tudo que aconteceu dentro da caverna, ele faz um relato. Ele é o presidente, juiz da sessão, ele se chama Turpin, e ele diz que eram 5 indivíduos lá dentro da caverna. O líder deles, ele acaba dando uma proposta, ele recebe, eles observam que eles estavam com um rádiozinho, eles estavam com um rádio de comunicação, estavam no finalzinho da bateria, até retrata isso no livro, que acaba a bateria, depois eles ficam sem comunicação, mas enquanto eles têm comunicação, eles entram em contato com o pessoal lá fora, que depois de bastante tempo conseguem saber que eles estavam lá dentro, eles entram em comunicação e eles falam com um médico. Eles falam, médico, doutor, a gente vai sobreviver por mais 10 dias, que é o tempo que eles falam que vão conseguir retirar os entulhos para conseguir retirar o pessoal lá de dentro. Aí o doutor fala, não, vocês não conseguem, vão morrer de falta de nutrição e não tem nenhuma comida aí dentro. Aí eles decidem e pensam nessa ideia mirabolante, né? Aí eles também pensam, tem algum pastor, padre, algum sacerdote que possa dar algum conselho pra gente? Ninguém se voluntaria para poder opinar sobre isso. E eles também perguntam se tem algum doutor, juiz, advogado para dizer na lei o que diz. E ninguém aparece também. Então eles decidem, o líder deles que propõe isso, e esse líder, ele se retira depois, eles fazem um sorteio, eles tinham um dado, então eles jogaram dados para poder fazer sorteio de quem que seria a pessoa que iria morrer para poder ajudar seus amigos. E foi o líder que propôs isso, o dado era dele, no entanto, antes de jogar o sorteio, ele fala, não, vamos esperar, calma, não bora fazer isso não. Só que os amigos falam, não, tu que sugeriu, então vamos sim, vamos jogar o dado, vamos ver, é a única forma de a gente sobreviver. E ele foi sorteado, e acabam que matam ele, e é esse o caso julgado no tribunal. O primeiro-ministro, ele dá o voto favorável, porque a lei do lugar, ela segue o jeito positivo, e ele, como presidente da sessão, convida os outros a seguir a mesma linha de raciocínio dele, e diz que ali é o vilarejo de Commonwealth, e todo homem que mata um homem deve morrer de igual forma. Deve morrer também, e o julgamento dele seria por enforcamento. E o voto dele é favorável, decretando que ele deveria morrer mesmo,
porque os garotos eram culpados pelo assassinato daquele rapaz e não foi voluntário porque ele decidiu pular fora antes da eventualidade acontecer. Bom, vamos lá. Por enquanto, o julgamento está 1-0 para que os outros 4 sobreviventes sejam assassinados também, mortos pelo julgamento do caso que eles são culpados da morte de Whitmore, o líder do bando, daquele grupo. Aí vem o segundo dos 5 ministros também, e ele se chama Foster. E ele fala, vem cá, esse caso nunca aconteceu. A gente precisa seguir a lei do direito natural, mesmo que o nosso vilarejo, nosso condado aqui de Commonwealth seja seguindo a lei positiva, nós devemos julgar esse caso de outra forma, de direito natural. Olha só, eles nem em sociedade estavam, eles estavam isolados, eles estavam em um local totalmente fechado, estavam fora da sociedade, fora do âmbito desse tribunal. Esse tribunal está aqui aberto, eles estavam isolados. Eles estavam em outra dimensão, não estavam em sociedade. Nossa lei não deve ser respeitada dessa forma. Eles devem ser inocentados, os 4 garotos são inocentes. Como que a gente pode julgar eles culpados se durante o evento, para poder se retirar os garotos de lá, 10 pessoas que estavam trabalhando na retirada das terras morreram para que esses garotos fossem socorridos? Aí o que a gente vai pesar na balança? Um garoto já morreu. A única forma que era de sobrevivência dos garotos era essa. Eles sobreviveram. Houve essa calamidade, o garoto infelizmente morreu, mas aí 10 pessoas lá fora para retirar os garotos lá de dentro, os 4 sobreviventes, também morreram porque também foram soterrados. Houve outro esbarrancamento e cobriu eles, eles também acabaram falecendo. E agora a gente vai matar os 4 sobreviventes? Espera aí, como está desenrolando esse caso? Isso não é possível. Os garotos devem ser inocentes. Ficou 1-1 o placar. Turpin diz que são culpados, Foster diz que são inocentes. Agora é a vez do terceiro ministro, é a vez de Touching falar. E ele está extremamente confuso. Ele diz que ele está extremamente abalado com o caso, ele não consegue reagir, as emoções estão tomando conta dele, ele está muito confuso, mas ele bate bastante em Foster. Ele fala, Foster, vem cá, esse tribunal aqui, ele é um tribunal positivo, não venha querer colocar o direito natural, a gente não obedece essas leis aqui. E se de fato os garotos estavam isolados, em que momento aconteceu, em qual momento eles são culpados? No momento em que jogaram o dado? No momento em que eles estavam passando fome, não sabiam o que decidir, ou no momento que eles realmente mataram o Whitmore, que era o líder? Qual era o momento que aconteceu a calamidade que eles vão ser julgados? Qual foi o momento do caso? Onde que eles estão culpados aqui? Ele acrescenta, ele fala, beleza, se esses garotos, por acaso, fizessem a maioridade, que lá no caso são 21 anos, ele cumpriu 21 anos dentro da caverna, se lá está fora do direito, então, se eles cumpriram 21 anos, eles não fizeram 21 anos. Então, quer dizer que eles só vão cumprir a maioridade quando eles voltarem aqui para fora. Tudo que acontecer lá, o tempo está parado, é isso? Não tem sentido, Foster. E ele decide anular seu voto. Acaba, continua 1-1. É a vez de Kim dar o seu relato e o seu voto. E ele começa dizendo que os garotos já sofreram demais durante todo esse transtorno e é uma hora de dar um base na situação e acalmar tudo. E que o lado pessoal e humano dele diz que os garotos devem ser inocentados. Mas ele fala, mas aqui eu estou atuando como um juiz. Eu, na minha função de juiz, preciso observar e ir de acordo com a lei. Então ele afirma que o seu voto é favorável à condenação dos garotos. E para dar embasamento a isso, ele critica também bastante o Foster, que disse sobre o direito natural. Ele fala, Foster, cara, Touching, todos os meninos aqui presentes, vocês sabem que nós já passamos por uma guerra civil antigamente. Nós não podemos pensar no momento de agora, precisamos pensar no futuro. Todas as vezes que nós fizemos algo seguindo o direito natural, nós tivemos dificuldade de conversar com o legislativo, nós somos judiciários, nossa função é cumprir a lei, e é isso que a gente precisa fazer. Já aconteceu guerra civil aqui na nossa comunidade. Vocês não querem que isso ocorra novamente, né? Dar um voto favorável para essa situação é dar essa possibilidade para o futuro. Então, eu voto pela condenação dos réus. É aí que Rand entra para poder finalizar com a discussão, dar o seu voto, o veredito e acabar com o caso. O último ministro, ele se diz espantado com tanta discussão entre direito positivo e direito natural e fala, pessoal, vamos lá. Esse caso aqui ganhou repercussão internacional, todos os jornais estão relatando, o mundo todo está olhando para cá, para esse tribunal, para esse momento e para esse caso. A gente precisa saber a opinião das pessoas. A gente precisa saber o que elas pensam. E uma pesquisa feita aponta que 90% das pessoas são favoráveis à inocência dos réus
e que esses 10% que votaram pela acusação, que eles sejam condenados, esses 10% eles não sabem como que aconteceu o caso, não sabem característica por característica, passo por passo, e então ele diz, é mais óbvio, absoluta certeza que eles precisam ser inocentados. A gente precisa observar o que é a nossa comunidade, o que a população quer. A gente está aqui cumprindo a lei, mas acima de tudo é a opinião da população. Então ele vota pela absolvição, pela inocência dos réus, e o tribunal fica completamente dividido. 2-2 e uma abstenção. E acaba que fica sem solução o caso, e como era um caso da Suprema Corte, já eram em outras instâncias, na primeira instância o caso foi decretado como uma morte pelos garotos por enforcamento, é assim que se segue, respeita o caso que aconteceu no tribunal anterior, e os garotos são acusados e logo depois eles são assassinados por enforcamento e acaba a história. E aí, qual linha de raciocínio que você, se fosse juiz, iria dar a condenação? Dando nossa opinião, eu também ficaria com as opiniões de Foster e do último ministro, porque realmente os garotos estavam isolados, eles estavam em um meio tribal, uma comunidade isolada ali, e, pô, tanta gente já tinha morrido, mais pessoas ainda, aumentar essa tragédia ainda, porque não são só 4 pessoas, são 4 famílias diferentes, são 4 histórias diferentes, né? E o que queria resolver? Já aconteceu tanta destruição, acontecer mais ainda, e realmente, o que o último ministro aponta é o que acontece. Antes de as leis serem escritas, existe um clamor popular. Ou um clamor popular ou um golpe. O golpe geralmente não acaba as coisas bem, né? E quando tem um clamor popular é a opinião da sociedade que está querendo. Então realmente deveria ser esse o quesito, o direcionamento a ser mensurado.